Vou fazer a leitura, livro de Eclesiastes, capítulo 3, o verso 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra. Que possamos, ó Pai, tirar proveito deste estudo, ó Deus. Que o Senhor fale conosco nesta hora, mostrando, ó Pai, como é importante esse tempo de calar, esse tempo de solitude, de estar na Tua presença e de buscar, ó Deus, sabedoria do Senhor para as melhores atitudes, para melhores palavras e até mesmo melhores pensamentos. Que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Disciplina da solitude. Nós temos falado sobre a importância de disciplinas espirituais, exercícios que nós fazemos para que a gente possa se fortalecer na fé. Nosso amor a Deus nos leva a buscá-lo mais e mais. E existem algumas coisas que nós podemos fazer e repetir para que nós estejamos mais perto de Deus, mais fortes na presença de Deus. E uma delas chama-se disciplina da solitude. Interessante que a gente fala de solitude, lembra solidão, mas são coisas diferentes. Acredito que todo mundo tem certo receio, medo, ou não gosta de ficar só, não gosta de se isolar. Uma criança não gosta de brincar sozinho. Um jovem se sente sozinho, talvez na faculdade, lá o executivo no seu trabalho, ou qualquer um de nós tem dificuldades. E assim por diante. Até mesmo uma pessoa mais idosa, que vai vendo os seus amigos, de certa forma, falecerem. Parece que eu estou sozinho. Uma vez eu visitei um senhor, ele falou, olha, só sobrou eu no mundo, né? Do meu tempo só tem eu. Mas a gente não precisa se sentir só. Porque muitas vezes o medo de se sentir só, o medo da solidão, nos leva a um outro extremo. Nos leva ao barulho, às multidões. Hoje está difícil, né? Multidão e aglomeração. Mas aqui é o sentido de você buscar ativismo. Talvez de você buscar estar sempre falando, falar demais. Ou você está sempre ligado. A gente fala bastante do celular, né? Quantas vezes é um medo da solidão? Parece que quando você desliga tudo, fica aquele silêncio. E aí você fala, vou ligar alguma coisa aqui para fazer um barulhinho. Quando você fica sozinho em casa, se você mora com muita gente em casa, e de repente sai todo mundo, você fica sozinho, é muito estranho, não? Sente algo ruim. Aí então vou ligar uma televisão, vou ligar alguma coisa. Esse estar ligado o tempo todo, assistindo vídeos, música, notícias, lives, isso pode ser um problema. Porque você está fugindo da solidão, se voltando para a aglomeração ou para o barulho, para as multidões. E aí então a gente começa a entender a solitude, já discernindo a diferença entre solitude e solidão. Solidão é vazio interior, solitude é realização interior. Solidão é exatamente um silêncio vazio, como acabamos de dizer. É muito ruim mesmo. Mas aquele momento que você está só, você pode aproveitar para essa solitude, para essa meditação, para estar com Deus, para meditar, para ouvir da sabedoria.
Tem gente que fala, eu não vejo a hora de ficar sozinho. Por que você não sai todo mundo de casa para ficar sozinho um pouco, né? Sente falta, não sente também, às vezes, de ficar sozinho? Eu lembro uma vez que eu estava estudando lá em São Paulo com um amigo, eu fui levá-lo no shopping, eu não era muito conhecido dele, né? Mas ele não sabia onde era o shopping, eu fui levá-lo no shopping. Aí eu andei com ele, aí eu vi que ele estava meio desconfortável, né? Aí eu olhei para ele, você quer ficar sozinho? Ele abriu um sorriso assim, tipo assim, tudo bem, você já me trouxe aqui, agora dá licença que eu quero desfrutar dessa minha solitude, do meu momento. Ainda mais você ir com uma pessoa estranha no shopping, ele quer entrar numa loja, você quer outra, já pensou, né? Com a esposa a gente aguenta, né? Mas imagina com um estranho. Solitude, estar só, mas de forma produtiva, que gere algo no seu coração. Nós vamos falar mais abaixo sobre alguns exemplos, mas se a gente fosse dar um exemplo bíblico só de Jesus, a gente demoraria aqui, vamos dizer assim, horas citando textos bíblicos. São vários textos bíblicos, eu coloquei apenas alguns aqui. Jesus, ele exercitou muito essa solitude. Em Mateus 4, quando ele começou o seu ministério, ele passa 40 dias sozinho no deserto. Em Lucas 6,12, antes de escolher os 12, ele passou a noite inteira sozinho no deserto. Já que adiantando para nós, olha, é tempo só para estar em tempo com. É o silêncio que leva depois a o estar com alguém, a tomar decisões. Mateus 14:13, quando Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Após a alimentação dos 5.000, Jesus mandou que seus discípulos partissem. Então ele despediu das multidões e subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Mateus 17, de 1 a 9, com 3 discípulos ele buscou o silêncio no monte solitário, monte da transfiguração. E por último aqui, enquanto se preparava para a sua mais sublime e mais santa obra, Jesus buscou a solitude no jardim do Getsêmani. Mateus 26, 36 a 46. Jesus sempre buscava um lugar solitário para falar com Deus, para meditar, para ler a palavra, para apenas ficar ali naquele momento só. Eu já adiantei essa ideia de um dia juntos, de um dia sozinho, de um dia juntos. Tem um livro de Dietrich Bonhoeffer, é citado pelo Richard Foster, do nosso livro que nós estamos estudando, Celebração da Disciplina. Ele tem 2 capítulos, vários capítulos, mas 2 capítulos desse livro tem exatamente esse título: O Dia Juntos e depois o Dia Sozinho. E a ideia aqui é que ambos são fundamentais para o êxito ou para nosso crescimento espiritual. Olha o que ele diz: quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio das palavras sem sentimento. E quem busca a solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade, da auto-enfatuação e do desespero. Então, se a gente busca sempre o barulho, sempre a agitação, sempre o falar, sempre estar se movendo, nós cometemos um erro. Podemos cair em problemas por isso. O contrário também, se você só se isola, não quer conversar com as pessoas, não quer ouvir as pessoas, quer muito silêncio, alguma coisa errada tem aí. Solitude, essa é a ideia do silêncio com a finalidade de você ouvir. Lembra da nossa mensagem de hoje cedo? Salomão estava
dormindo. É um momento de bastante sonitude, né? É solitude. Estava sozinho, vamos dizer assim. E em sonho, Deus falou com ele. E no versículo 9, que nós lemos hoje pela manhã, quando Deus pede o que você quiser, Ele diz: dá-me, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Vamos parar aqui. Nós falamos que este coração compreensivo é um coração que ouve. E é exatamente num momento de solitude que você tem um coração que ouve a Deus, ouve a verdade. Se a gente toma decisões na agitação da nossa própria mente ou dos problemas, nós podemos errar. Quantas vezes a gente erra porque tem um problema e você já levanta assim: eu vou resolver isso agora. E sai lá e vai lá na casa do fulano, né? Vamos resolver esse negócio. Solitude. Agora não. Agora é a hora do silêncio. Tem o dia do silêncio. No dia do silêncio, Deus vai falar muitas coisas. Porque quando você abrir a boca, vai sair coisa boa. O importante não é falar muito. O importante é quando a gente abre a boca. Tem aquela frase, né? Que as suas palavras sejam melhores do que o seu silêncio. Uma comparação que eu acho muito boa aqui é em relação à música. Uma das falhas que eu tenho na música é tocar muita coisa, muita nota misturada. E aí você vê aquele pianista lindo, maravilhoso, ele faz pim. Estão entendendo? Não é pam, 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 aquela bateção assim, pam, pam. O silêncio faz parte da canção. Se não tem silêncio, fica embolado de notas. Já pensou você pegar o piano e bater plém, plém, todas as teclas ao mesmo tempo? É barulho. E às vezes nós somos assim, tagarela desse jeito. Nós falamos de tudo, de todas as coisas, nem pensamos no que estamos falando e batemos todas as notas. E às vezes uma palavra, às vezes basta um olhar, resolve muito mais do que esse... Não é verdade? Solitude, para depois falarmos. Por isso que essa é uma das disciplinas exteriores. A gente podia até achar estranho, né? Por que é uma disciplina exterior? Porque exatamente a solitude não é algo apenas do silêncio, mas ela faz parte desse jogo de coisas. Silêncio para falar. Tiago 3, de 1 a 12, fala a respeito da língua. E Tiago diz que uma pessoa capaz de controlar a língua é perfeita. Então você quer ser perfeito, você quer ser uma pessoa assim admirável, seja uma pessoa que controla suas palavras. Outro exemplo que eu lembro muito bem é de um pastor, reverendo Wilson de Souza Lopes, nas reuniões do presbitério, lá quando eu era seminarista. Ficava um pastor falava, um presbítero falava, virava aquela confusão e não sei o quê, e ele ficava quietinho lá sentado. De repente ele levantava o dedinho, ele era baixinho assim, falava 2, 3 palavras, todo mundo silenciava. Então tá, resolveu o problema. Às vezes a gente acha que bom é aquele que discute, que atinge o outro, agride o outro. Isso não é ser sábio. Sábio é aquele que resolve o problema. Nós não estamos aqui para criar mais problemas. E assim é, no presbitério, na igreja, na nossa casa, no trabalho, em todo lugar. A chave é controle. Por que Tiago diz que aquele que controla a língua é perfeito? Porque controle é difícil. Controle é difícil. Pensa na vida, o tanto de coisa que a gente só não vai bem porque não controla os gastos, não controla a alimentação, não controla uma série de coisas.
A chave da vida é controle. Não é a gente ganha pouco, a gente gasta demais. E assim, etc, 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 etc. É controle, é sabedoria, é decisão. E principalmente, irmãos, a palavra é muito importante para nós. O que nós falamos é muito importante. Mas a palavra boa vem depois de um silêncio, da oração, da meditação, do estudo, de analisar as possibilidades. Eclesiastes 5:2 diz: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Essa passagem, ela está relacionada à questão de você assumir compromissos, né? Votos, aquele que votes e não, cuidado, votes e não cumpras, né? O que você fala, você deve fazer. Então ele está falando mais ou menos nisso, precipitar da boca. Ou seja, ele fala sobre o silêncio. Na linguagem de hoje, esse versículo 2 diz: pense antes de falar, e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto fale pouco. Deus está no céu, seus pensamentos são tão grandes, tão maiores. Às vezes a gente é tão sábio, tem resposta para tudo. Nós não temos resposta para tudo. Até mesmo a questão da resposta, ela é variada, dependendo da situação, dependendo da pessoa. Por exemplo, um conselho que você dá para uma pessoa em relação ao casamento, é diferente para o outro. Um remédio que funciona para um, não funciona para o outro. Então não adianta a gente sair dando receita por aí. Espera aí. Silêncio, solitude. Qual é a melhor decisão nesse momento? Não é simplesmente fazer qualquer coisa. Pense antes. Um motivo de quase não aguentarmos permanecer em silêncio é que ele nos faz sentir tão desesperados. Aqui já é uma sequência da nossa mensagem. Por que a gente fala tanto? Eu disse há pouco, porque a gente quer resolver. E a gente tem a palavra, a língua, como o maior e poderoso instrumento de manipular, ou de fazer as coisas acontecer. Por isso que às vezes a gente até dá um grito, né? Porque agora vai resolver, tem que resolver, faz isso. Vamos protestar. Ou seja, a gente não consegue permanecer em silêncio porque a gente quer dar a nossa desculpa. A gente tem medo, às vezes, o que as pessoas estão pensando, como as pessoas estão nos julgando. Quando você é acusado de alguma coisa, vamos falar o outro, né? Porque a gente não é acusado de nada. Quando alguém é acusado de alguma coisa, o que se pede dessa pessoa, às vezes, é um pronunciamento, né? E a pessoa já vai lá e já se defende. Mas será que sempre nós temos que falar alguma coisa? Ou o que nós falamos é tão importante assim? Às vezes, a gente não consegue ficar em silêncio, porque a gente acha que só falando vai resolver. Só que a gente esquece uma coisa, que o silêncio é uma forma de confiança, de entregar nas mãos de Deus a nossa causa, de confiar a nossa justificação a Deus. O que lá diz em Romanos? É Deus quem o justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Tem uma ilustração contando que certo homem teve um sonho de noite. E nesse sonho, ele viu pela janela, né, um cachorro mordendo e rasgando um tapete que estava lá pendurado para secar. E aí ele ouviu Deus falando para ele: isso é o que eu estou fazendo com a sua reputação.
Mas você pode confiar em mim. Não terá necessidade de preocupar-se com as opiniões dos outros. Confia. Se a gente está justificado diante de Deus, não tem por que falar ou por que resolver. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Geralmente, quem se levanta muito e se empina todo para se defender e para criticar é porque está com culpa, né? Já tem tentando se defender. O silêncio leva-nos a crer que Deus pode justificar e endireitar tudo. Mas vamos lá, para a gente concluir aqui, alguns passos para a solitude. Como que é isso? Como eu posso fazer isso? Eu até já dei mais ou menos um exemplo. O dia que você ficar sozinho em casa, aproveite produtivamente. Na mensagem sobre meditação, nós falamos sobre isso, né? Sobre ficar em silêncio, sobre meditar. A solitude está relacionada com a meditação. Mas aproveite. Não faça tanto barulho, não ligue todas as coisas, não tente assistir mais um filme atrás do outro. A gente teve muita experiência de solitude nessa pandemia, não? Acredito que todo mundo. Porque a vida era tão movimentada, ou você estava no trabalho, ou você estava na igreja, ou você estava na rua, sempre perto de alguém, sempre conversando com as pessoas pessoalmente, e de repente, fique sozinho, fique em casa. E aí a gente se viu com a gente sozinho. E é difícil conviver com você mesmo. Mas é preciso conviver com você mesmo. Ficar sozinho. Então aqui o exemplo, né? Fique em casa, talvez, aproveite, sozinho, aproveite. Os primeiros minutos, você já reparou que durante o dia existem alguns momentos de solitude? Você está sozinho? Quando você acorda, o que você faz? Abre o olho. Talvez seja um momento de solitude para você aproveitar. Se você toma café sozinho, ainda talvez em silêncio. Aqui não tem tanto trânsito, né? A gente não anda tanto na rua, mas uma dica é quando você estiver viajando, naquele silêncio. Encontrar um lugar tranquilo. Por que não vir à igreja? A gente não tem costume de deixar a igreja aberta para alguém vir aqui orar, mas também não é proibido. Se você quiser vir à igreja para orar, para ficar aqui 1 hora, 2, só falar com a gente arruma uma chave, né? Às vezes é bom, é um lugar que você tem para vir. Tanta sala, tanto lugar por aí, né? Como nós falamos há pouco, deixe ou tente ficar calado, tente deixar que Deus seja o seu justificador. Não tem que responder a tudo, não tem que retrucar tudo. Difícil, né? Porque o fulano fala, mas você tem que explicar. Não, você não entendeu bem. A gente fala tanto que até tem aquele famoso, desculpe alguma coisa, né? Você já fica preocupado. Ou não repara a bagunça. É que hoje a gente não está recebendo muito visita, mas a primeira coisa que você fala para quando uma visita chega na sua casa é não repare a bagunça. A pessoa nem olhou ainda, nem viu, e às vezes nem ia reparar, mas porque você falou não repare a bagunça, ela vai procurar essa bagunça. Então, fale menos, se justifique menos, se explique menos. Discipline as suas palavras. As palavras sejam menos, sejam poucas, sejam mais agradáveis. Tem um versículo aqui, parece que eu pulei ele. Provérbios 25:11, é muito importante. Eu voltei aqui para a gente ler. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então ele está falando aqui de maçãs de ouro, né, num pote de prata. É bonito, né? Imagina, maçãs de ouro, um pote, um enfeite, mas chique, bonito. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Muito bom. A palavra dita no momento certo. Então, discipline,
tanto o tempo como o modo, como as palavras. E eu acredito que a gente tem que falar um pouco menos. A gente fala demais um pouco, às vezes. Retire-se, ou seja, a ideia da solitude, com a finalidade de reorientar alvos de sua vida, reavalie as suas metas, seus objetivos. A gente tem feito muito isso, em dias que a gente não sabe. Muitas pessoas têm que mudar de carreira, de profissão, se reinventar na própria carreira, não perder o emprego, mas tem que fazer diferente, a mesma coisa. O estudante se reinventar nos seus estudos. Tempo de silêncio. Prepare-se, pense, tome decisões e volte para a prática. Que Deus nos abençoe. A ideia aqui é, você está convidado a ouvir a voz de Deus em seu silêncio, todo abrangente, maravilhoso, terrível, suave e amoroso. No silêncio, escutarmos a Deus. Tempo de falar e tempo de calar. Tempo de estar calado, tempo de falar. Vamos colocar em pé, nós vamos orar no nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela nossa vida, porque nós temos esse privilégio, ó Deus, de ter a verdade, de ter a sabedoria, ó Deus, de ter o Senhor falando conosco, ó Pai. Que nós não estejamos abafando essa Tua voz por tantos barulhos, em nos ocuparmos com tantas atividades, em não praticarmos a solitude, ó Deus. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, que se retirava, que ficava em silêncio, que ficava sozinho por horas, muitas vezes por dias, para falar contigo, para buscar, ó Deus, orientação na Tua presença, ó Deus. O quanto nós precisamos disso, ó Pai. Ensina-nos a praticar a solitude, e que assim, ó Pai, quando formos agir, quando formos falar, quando formos decidir, quando formos olhar para as pessoas, quando formos nos comunicar com as pessoas, seja essa nossa comunicação dirigida pelo Teu Santo Espírito, que possamos falar a verdade, que possamos dizer o melhor, ó Deus. É isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.